Sexta-feira era um preço, final de semana foi um outro preço e hoje é um outro preço. Está inviável, ninguém está tendo condições. Esse aí é o Roberto Araújo, caminhoneiro, reclamando do preço do diesel em entrevista à afiliada da TV Globo em Campinas no mês passado. Com aumento de 49% no acumulado em 12 meses, o diesel virou uma tremenda pedra no sapato do governo Bolsonaro. Na terceira semana de maio, o valor do litro na bomba se aproximava de R$ 7,00, num cenário mundial de escassez devido à guerra na Ucrânia, ao aumento global do consumo e ao início da temporada de furacões no Golfo do México. O presidente Jair Bolsonaro entrou em rota de colisão com a Petrobras, anunciando 2 trocas seguidas do presidente da companhia. Também mudou o ministro de Minas e Energia, com a entrada de Adolfo Saxida. Mas até agora o governo não apresentou uma solução para o problema. O Brasil não aguenta mais um reajuste de combustível numa empresa que fatura dezenas de bilhões de reais por ano, às custas do nosso povo brasileiro. Enquanto as empresas começam a ampliar seus estoques de diesel, analistas temem a falta do produto no mercado interno no segundo semestre, época de colheita da safra de grãos no país. Ou seja, às vésperas da eleição, pode faltar combustível para abastecer a frota de caminhões, tudo que o governo não quer. Apesar dos melhores esforços da companhia, a Petrobras entende que há elevado risco de desabastecimento de diesel no mercado brasileiro no segundo semestre de 2022. O presidente da Petrobras propõe ao Ministério de Minas e Energia e à ANP que avaliem ações estruturadas visando a segurança do abastecimento nacional de óleo diesel. Nesse cenário, a concessão de subsídio no diesel já é dada como certa no Planalto? De onde viriam os recursos para bancar o benefício? Como ampliar os estoques de diesel num país que depende da importação? E caso haja escassez, que setores devem ter prioridade no abastecimento? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou Carolina Moran, hoje sem o Roberto Maltic, que está de férias. E nesse episódio converso com o repórter Manuel Ventura, da sucursal do Globo em Brasília. Fique com a gente. Manuel Ventura, conta pra gente quais são as alternativas hoje em estudo no governo para tentar reduzir os preços dos combustíveis e mais especificamente do diesel. Vem subsídio por aí? Olha, Carol, o governo está apostando em 2 frentes nesse momento para tentar reduzir o preço dos combustíveis e da energia elétrica. A mais forte nesse momento é uma proposta que está sendo encampada, a proposta que foi feita ali no Palácio do Planalto pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, ali com seus aliados mais próximos, que é de reduzir o ICMS dos estados. O ICMS é um imposto estadual, e o presidente da Câmara já conseguiu aprovar na Câmara e está no Senado agora a proposta para criar um teto, criar um limite para o ICMS dos estados, cobrados sobre a gasolina, o diesel, né, cobrados sobre os combustíveis e também cobrados sobre a energia elétrica e as comunicações. É uma forma deles conseguirem reduzir um pouco o preço dos combustíveis, mas a conta vai para os estados. Por isso, os governadores são contra essa medida. Por outro lado, integrantes do governo já falam abertamente, já estão pedindo abertamente, falando em criar subsídios especificamente para o óleo diesel, que é mais fácil. Inclusive, dentro do Ministério da Economia, a possibilidade de criar um subsídio para o diesel já é dada como certa. A questão agora é como fazer isso. Lembrando também que essa alta no preço do diesel também acaba impactando uma alta em vários setores, né? Setor de transporte, setor de alimentos. Afinal de contas, existe toda uma cadeia aí de produção que é influenciada com esse aumento. Mas aí já se sabe como é que isso poderia ser feito? Já se falou em dar um vale para o caminhoneiro mais diretamente? Ou seria um subsídio geral no preço do diesel na bomba? O que eles estão analisando, Manuel? Olha, neste momento a discussão está sendo de um subsídio mais amplo. É importante só esclarecer, Carol, que o governo ele discute muitas coisas ao mesmo tempo e às vezes começa a ir para um lado alguma discussão e acaba depois mudando de opinião. Então, eles mudam de posição várias vezes na semana, mas nesse momento o que o governo está discutindo é um subsídio amplo, porque se chegou a uma conclusão
de que não é possível você fazer juridicamente um subsídio apenas para uma categoria como os caminhoneiros, que foi uma possibilidade que foi aventada lá atrás, mas que a lei eleitoral ela não permite criar subsídios e criar programas beneficiando algumas categorias específicas na avaliação do governo. Então, agora se discute criar um subsídio geral na bomba, mais ou menos nos moldes do que foi feito durante a greve dos caminhoneiros em 2018. Em 2018, o governo Michel Temer criou um subsídio que não era um vale, que não era um subsídio para uma categoria. Foi um subsídio geral na bomba, diretamente na bomba, que conseguiu reduzir naquele momento o preço do diesel. Seria algo naqueles moldes, mas como que isso vai ser aplicado e em que dimensão isso está sendo avaliado. Já se tem ideia do custo disso, Manuel? Ou essa dimensão não está clara ainda? Não, essa dimensão não está clara ainda. O que foi falado, o que está sendo falado dentro do Ministério da Economia é que há um espaço para isso, mas o Ministério da Economia também não quer dizer publicamente, não quer dizer nem nas conversas ali de bastidor qual é esse espaço, porque faz parte do jogo da negociação, porque se ele diz também qual é o espaço que ele tem, vão sempre querer mais um pouco e tudo. Então o Ministério da Economia está meio segurando isso para tentar conseguir segurar pelo menos para o diesel. Então o espaço que está sendo discutido para o subsídio ainda não está definido. E o foco do Ministério da Economia e também do governo agora é tentar aprovar mais rapidamente no Senado o projeto que trata do ICMS, que aí você manda a conta para os governadores. Agora, Manuel, para dar subsídio, isso precisa estar amparado legalmente, né? Porque em ano de eleição é vedado distribuir benefícios como subsídios, a não ser em casos específicos de calamidade, de emergência. Qual é a solução? O que o governo está pensando? Pois é, Carol, a lei eleitoral veda o governo federal de criar alguns benefícios, alguns programas durante o ano eleitoral, veda os governos de criar esse tipo de benefício, e é como vencer essa barreira que o governo está estudando nesse momento. Uma das possibilidades é, por exemplo, decretar o estado de calamidade pública. O estado de calamidade pública, ele suspende uma série de regras fiscais, uma série de regras das contas públicas e permite criar benefícios temporários. Por outro lado, esse é um mecanismo que permite o governo gastar basicamente de maneira desenfreada, com qualquer programa, com qualquer mecanismo. E também o estado de calamidade pública também impede o governo de dar reajuste salarial para servidores públicos. E a concessão de um reajuste salarial é um desejo do presidente Jair Bolsonaro. Uma outra possibilidade que o governo está estudando também é, de alguma maneira, justificar que existe uma imprevisibilidade por conta da guerra na Ucrânia e da baixa nos estoques globais de diesel, e dessa forma poder editar um crédito extraordinário, dessa forma criar um subsídio temporário para o diesel, baseado na imprevisibilidade causada pela guerra na Ucrânia. Seria uma forma de, ao mesmo tempo, criar um benefício temporário, um subsídio temporário e geral para o diesel, mas que não ferisse a lei eleitoral, isso na avaliação do governo. Tudo isso está sendo estudado entre os técnicos da Casa Civil, do Ministério da Economia e da AGU, de maneira a permitir a criação do subsídio sem ferir a lei eleitoral. Além do subsídio, Manuel, tem outras medidas aí que podem ser adotadas para evitar, por exemplo, desabastecimento? Vai ter priorização de determinadas atividades que são críticas para a infraestrutura? Olha, Carol, é importante destacar que o subsídio e a questão do preço era um problema que já vem tendo há algum tempo, mas nas últimas semanas surgiu um outro problema que também é muito urgente, na verdade, que não estava muito no radar do governo, mas que agora está, que é a possibilidade de ter escassez do diesel por conta do cenário internacional. O Brasil importa cerca de 30% do seu consumo de diesel. O Brasil consome cerca de 5 bilhões de litros de diesel por mês e importa cerca de 1/3 desse total, principalmente dos Estados Unidos, Índia e Emirados Árabes. A nossa produção não dá conta de atender a demanda. E essa importação que a gente faz, ela depende dos fatores externos. Então, a gente tem um cenário de guerra na Ucrânia que reduz a oferta mundial do diesel, tem um cenário também de tempestades e de furacões no Golfo do México, que também reduz o cenário de produção mundial de diesel. No segundo semestre também, o Brasil consome mais diesel por conta da safra, da necessidade de transportar a safra. Então, se criou um cenário em que o Brasil, ao mesmo tempo, vai precisar consumir mais diesel, inclusive também por conta da recuperação econômica, no momento em que tem menos diesel lá fora para comprar. Então, por conta disso, o governo já está se reunindo internamente e com as empresas que importam diesel, as distribuidoras de diesel, para criar um plano
e um plano de garantir que tenha diesel, né, que não falte, que não precise, que não tenha um cenário de desabastecimento de diesel. Esse plano é um plano de contingência, por exemplo, que facilitaria a importação, anteciparia a importação de do combustível, ao mesmo tempo que se cria um protocolo para em caso de faltar o combustível. No cenário de extremo, de falta de combustível, é preciso priorizar algumas necessidades. Então, é preciso priorizar, por exemplo, os carros da saúde, os carros da polícia, os carros de transporte de alimentos perecíveis. Então, isso tudo precisa estar muito bem organizado, e é isso que está sendo estudado no governo nesse momento. E aí, qual é o plano para aumentar esses estoques, Manuel? Porque você mesmo já disse, né? Tem um problema aí externo, a gente importa grande parte do diesel consumido aqui no Brasil, mas está faltando diesel no mercado mundial, né? Então, tem uma certa limitação aí do quanto também a gente pode aumentar na importação do diesel, né? Tem uma limitação do quanto pode aumentar, então o governo aposta que antecipar as importações pode ser uma saída, e ao mesmo tempo está em estudo aumentar a mistura do biodiesel no óleo diesel. Hoje a mistura ela é de 10%, quer dizer, 10% do diesel hoje que vai nas bombas é de biodiesel. É possível aumentar essa mistura, por exemplo, para 12%. Isso amplia o estoque do diesel, porque você vai o biodiesel é produzido nacionalmente, então você não tem uma questão quanto à importação em relação a isso. Então você consegue aumentar os estoques dessa forma. Essa é uma medida, por exemplo, que pode ser adotada. Agora, e a questão dos importadores, Manuel? Porque quando a gente fala de escassez de diesel, isso é um fato crucial, né? Se a Petrobras diminui muito o preço do diesel, quem importa, né, o setor privado que importa diesel, vai se ver na situação de importar mais caro para vender mais barato aqui no Brasil. Segundo a Associação dos Importadores, o preço do diesel aqui no Brasil está defasado em relação ao mercado externo em cerca de 20 centavos por litro. Isso, segundo especialistas, vem da pressão que a Petrobras tem sofrido do governo para segurar os reajustes. Como é que o governo vai solucionar essa equação? Pois é, esse é um cenário muito, muito complexo que precisa ser equacionado pelo governo, justamente porque os importadores avisam para o governo que não faz sentido para eles importarem diesel para ter prejuízo, porque com a Petrobras vendendo mais barato do que no mercado externo, eles vão ter que fazer essa compensação. E é isso que é usado, inclusive, pela área política do governo para defender o subsídio, de maneira a equalizar, né, o preço praticado pela Petrobras com o preço dos importadores. Então, você faz um preço só e todo mundo, o subsídio beneficiaria todo mundo. Entendi. Quer dizer, o subsídio ele entra no momento posterior, né? Porque ele vai incidir já na bomba. Quer dizer, o importador já importou, já vendeu para o distribuidor, para os postos e tal, e aí o subsídio vai na ponta, né? Vai na ponta, ou na bomba, ou na distribuidora, mas o subsídio ele não chega em dinheiro, não é um voucher, por exemplo, ou um crédito para um caminhoneiro, para o motorista. Ele é um benefício lá que vai chegar na ponta diretamente para quem vai consumir o óleo diesel. Pelo menos é isso que está sendo discutido nesse momento. Em 2018 foi feito assim. O governo não subsidiou apenas a Petrobras, porque subsidiar apenas a Petrobras, você reduz o combustível da Petrobras, aumenta a demanda da Petrobras, ela não dá conta de suprir e é preciso importar por os importadores, né, que são outras empresas. Essas outras empresas vão ter que vender muito mais caro, isso é inviável. Então, o subsídio beneficiaria todo mundo nessa medida, ao mesmo tempo em que beneficiaria a Petrobras, acaba beneficiando também os demais importadores de combustíveis no Brasil. Agora, num cenário aí de escassez mundial, a gente tem um estoque regulador de diesel, Manuel? Dá para ficar aí um tempinho, ainda que haja problemas na importação, para suprir esse mercado interno com uma certa tranquilidade? Olha, a gente tem alguns estoques, a ANP determina, a Agência Nacional de Petróleo determina que as distribuidoras mantenham um estoque de reserva, algum estoque ali para garantir o suprimento. O governo está monitorando isso e a última informação que o governo divulgou a respeito disso é que hoje a gente tem mais ou menos 35 dias de estoque sem importação, ou seja, se a importação parar hoje, o Brasil teria ainda 30 dias de estoque de diesel suficiente para atender o mercado. Só que, como a gente já falou, a tendência no Brasil agora é aumentar o consumo de diesel por conta da recuperação econômica e também por conta da safra, né, da necessidade de transportar a safra.
no segundo semestre. Então, esse cenário prejudica e deve reduzir um pouco os estoques, esse estoque de segurança. Então, é isso que o governo precisa resolver para garantir que tem uma segurança no abastecimento do país, no suprimento de diesel do país. O plenário aqui da Câmara dos Deputados acabou de aprovar o texto base desse projeto que limita a 17% as alíquotas de ICMS a esses itens que passarão a ser considerados essenciais e indispensáveis à população. Manuel, voltando a falar sobre o projeto de redução do ICMS sobre os combustíveis que você já citou, isso está no Congresso, mas os estados resistem a essa perda de arrecadação, prometem judicializar a questão. Tem estudos que mostram perdas aí de 60, 70, até mais de 80 bilhões de reais. Como é que o governo federal está lidando com isso? Qual é o argumento para tentar convencer os estados? Olha, o governo está dizendo para os senadores, dizendo para os deputados que, na verdade, os estados estão com uma sobra de arrecadação que é decorrente da recuperação econômica e decorrente, inclusive, do próprio aumento do petróleo, né? O aumento do valor do petróleo aumentou o preço dos combustíveis e, por consequência, aumentou a arrecadação dos estados. Então, o governo está distribuindo para os senadores uma conta que os estados têm uma folga de receita ali, uma folga de arrecadação superior a 80 bilhões de reais neste ano, que é suficiente para cobrir a perda de arrecadação com o projeto que trata do ICMS. O governo está calculando que esse projeto do ICMS pode custar para os estados algo em torno de 73, 75 bilhões de reais, e isso seria compensado pelo aumento da arrecadação nos últimos meses dos estados. Então, o governo está dizendo que, ao contrário do que argumentam os governadores, não haveria problemas com serviços públicos porque os estados têm dinheiro em caixa. Pelo menos esse é o argumento do governo. Claro que os estados contestam isso, dizem que vão perder receita, dizem que vão perder dinheiro, e isso vai prejudicar a qualidade dos serviços públicos, né? Porque hospitais, por exemplo, escolas públicas, aí, grande parte desse dinheiro é feito pelos governadores estaduais. E também pelos governadores municipais, quer dizer, pelos prefeitos, né, pelas prefeituras, porque parte da arrecadação do ICMS ela fica nos governos estaduais, mas a outra parte vai para as prefeituras. Mas é um argumento meio capenga, né, Manuel? Porque estão usando aí uma conta conjuntural para uma mudança que vai ser permanente, né? Os estados, de fato, tiveram um aumento na arrecadação, isso pode compensar momentaneamente esse corte aí na arrecadação de ICMS, mas o que está se propondo é uma mudança, um teto na tributação do ICMS desses produtos que vai ser perene no tempo, né? Vai continuar. Exatamente. O limite que o projeto impõe é um limite de 17% sobre o ICMS cobrado sobre a gasolina, né, sobre os combustíveis, gasolina, diesel e demais combustíveis, e também sobre energia elétrica e comunicações. Esses três itens, combustíveis, energia elétrica e comunicações, quer dizer, ligações, uso do celular, eles são os itens que mais beneficiam, com que os estados conseguem arrecadar mais. Então, um limite permanente de arrecadação sobre esses itens certamente vai prejudicar e vai impactar o caixa dos estados no longo prazo. E a gente não consegue prever como vai estar, por exemplo, o mercado de petróleo daqui 2 anos. Então, não dá para saber se essa arrecadação vai continuar em alta, né? Se o preço do petróleo vai continuar em alta, por exemplo, ou se isso é agora momentâneo. E só lembrando, né, Manuel, que os estados têm um gasto proporcional à arrecadação em despesas obrigatórias como saúde e educação, por exemplo, né? Então, se a arrecadação cai, necessariamente o que eles têm que gastar obrigatoriamente com saúde e educação também cai, né? Então, quer dizer, por um lado, tem um benefício ali momentâneo no preço dos combustíveis, da energia, mas por outro, para quem precisa dos serviços do Estado, certamente o volume de recursos disponível vai ser menor. Exatamente, porque as despesas mais importantes dos estados, elas estão vinculadas ao comportamento das receitas. Se as receitas caem, naturalmente, as despesas desses estados com esses programas vai cair. O Fundeb, por exemplo, o Fundeb, que é o fundo que banca a educação básica no Brasil, composto com recursos do governo do estado, com recursos do governo federal e também dos municípios, ele é baseado muito na receita do ICMS, né? O indicador que corrige o Fundeb em grande parte, o ICMS. E o ICMS menor, o Fundeb também perde recursos. Então, isso gera um efeito cascata, não apenas no diesel, mas um efeito cascata em outras atividades, em outras áreas dos governos.
Agora, Manuel, subsídio tem custo, né? A gente não sabe de quanto seria esse custo, mas vai sair do Tesouro Nacional, não tem mistério. O governo acabou de bloquear mais de 8 bilhões de reais do orçamento, inclusive em áreas essenciais como saúde e educação. O aumento que foi prometido para os servidores federais também não está garantido, né? Já se fala em dar algum reajuste, ali, algum aumento no vale alimentação, mas não nos salários. De onde é que vai sair o dinheiro para subsidiar o diesel? Olha, Carol, essa é a principal dificuldade de encontrar uma forma de fazer o subsídio fora do teto de gastos. Todos esses bloqueios que a gente viu nos últimos meses, eles foram gerados por conta do teto de gastos, né, que é aquela regra que limita as despesas da União. Por conta dessa regra, foi preciso bloquear algo em torno de 8 bilhões de reais neste ano. Agora, não há espaço para um subsídio no diesel dentro do teto de gastos. E o governo precisa, portanto, pagar isso fora do teto. Para fazer fora do teto, tem algumas regras, por exemplo, tem que ter imprevisibilidade, urgência e relevância. E o governo está tentando justificar juridicamente uma edição de um crédito extraordinário que justifique imprevisibilidade, urgência e relevância, principalmente a imprevisibilidade ali para conseguir garantir um crédito fora do teto de gastos e que não acabe obrigando a ter mais bloqueios de recursos. Manuel, vamos falar um pouquinho do bastidor dessa discussão toda, porque, como você disse, o governo muda de posição várias vezes durante a semana, parece um pouco perdido, já mudou o ministro de Minas e Energia, já mudou várias vezes o presidente da Petrobras. O atual presidente, José Mauro Ferreira Coelho, foi demitido após ficar apenas 40 dias no comando da Petrobras. O anúncio da mudança foi feito à noite, num comunicado divulgado pelo Ministério de Minas e Energia. Quem é que está liderando essas discussões agora? É o ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida? É o da Economia, Paulo Guedes? Eles estão alinhados? Ou está rolando uma bateção de cabeça aí dentro do governo? Olha, agora está havendo sim um alinhamento entre o Paulo Guedes e o Adolfo Saxida, que são o ministro da Economia e o ministro de Minas e Energia, que é um alinhamento que não havia quando o ministro Bento Albuquerque era ministro de Minas e Energia. Havia uma série de divergências com o time de Paulo Guedes, com o próprio ministro Paulo Guedes, havia muita disputa entre essas duas partes. Agora as partes estão alinhadas, o ministro Guedes e o ministro Adolfo Saxida se falam quase diariamente, se reúnem, então eles conversam muito e têm posições muito parecidas sobre isso, né? O Saxida, o Adolfo Saxida, ministro de Minas e Energia, ele está no governo, está auxiliando Paulo Guedes desde antes do governo começar, durante a transição, ainda durante a campanha de Bolsonaro em 2018. Então ele tem uma interlocução com Guedes e também com o Palácio do Planalto, mas é importante separar que existe essa parte econômica do governo e existe o pessoal que coordena a campanha eleitoral de Bolsonaro. A gente está há 4 meses da eleição. Então, a parte política do governo, a Casa Civil, por exemplo, liderada pelo ministro Ciro Nogueira, está cobrando e está liderando essa busca por subsídio também. Então, tem essa disputa dentro do governo, seja da parte econômica, mesmo que haja um alinhamento entre Paulo Guedes e Adolfo Saxida, a parte política do governo ali no Palácio do Planalto, como os ministros Ciro Nogueira, ministro Fábio Faria das Comunicações, que participam diretamente da campanha de Bolsonaro, eles cobram uma solução muito urgente, muito rápida para os subsídios e para os combustíveis. E esse é o foco de tensão nesse momento. Essas últimas pesquisas eleitorais acenderam também um sinal de alerta, Manuel, dentro do Palácio, mostrando um crescimento, aumento da diferença entre o ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas, e o presidente Jair Bolsonaro. O Datafolha mostrou até a possibilidade do Lula ganhar em primeiro turno, né? Isso deu uma mexida nos ânimos? Certamente, porque os políticos do governo, eles estão dizendo internamente que o Bolsonaro pode perder a eleição por conta dos combustíveis. E isso, na avaliação deles, isso é uma avaliação, claro, do governo, que o presidente poderia perder a reeleição por conta dos combustíveis, e eles não querem deixar isso acontecer. Então, essa urgência da necessidade de subsídio, ela se tornou cada vez maior. Porque até agora, até antes desse Datafolha, até antes dessas pesquisas, o discurso estava muito ainda em cima dos governadores, de culpar os governadores, de resolver o ICMS. Mas quando veio uma pesquisa indicando uma vantagem muito grande do ex-presidente Lula sobre o presidente Bolsonaro, a ala política do governo passou a pressionar também o ministro Paulo Guedes de o governo federal ter uma solução rápida e urgente, e uma solução também grande para resolver esse assunto de maneira rápida. O governo não quer demorar nessa solução, pelo menos a área política do governo. Afinal de contas, a eleição
está chegando. Manuel Ventura, muito obrigada pela participação. Bom trabalho aí para você. Até a próxima. Obrigado, Carol. Até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção deste episódio foi da Roberta de Souza e a edição da Luciana Malini e do Luan Oliveira. Até mais!